Em resposta às altas dos combustíveis, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que altera a regra de cobrança do ICMS sobre o insumo. O plenário da Casa aprovou o texto poucas horas depois do aval do Senado. Na live desta quinta, transmitida aqui em Os Pingos nos Is, Bolsonaro mostrou pressa para sancionar a proposta que poderá reduzir em cerca de 60 centavos o preço do litro dos combustíveis. Pela proposta, o ICMS, um tributo estadual, passaria a ser um valor unitário cobrado sobre o litro da gasolina, em vez de um percentual sobre o valor final da compra. A aprovação do projeto e a pressa em sancioná-lo desagradou os governadores. Eles disseram que o texto final é uma invasão à prerrogativa dos entes federados. O grupo ameaça entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando inconstitucionalidade da proposta e, dessa forma, retardar a ação do governo de Jair Bolsonaro para reduzir o valor da gasolina. Nosso primeiro destaque desta sexta, e a gente traz para você, abrindo o programa de hoje, a análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Nós estamos assistindo aí mais uma coalizão, né, mais um episódio desta coalizão que nós nos acostumamos a ver entre governadores de Estado e o Supremo Tribunal Federal agindo contra o Brasil, né? Eles fizeram isso reiteradamente durante a pandemia. O Supremo Tribunal Federal deu poderes para os governadores e prefeitos, né, que tinham recebido um expressivo repasse de verbas a título de socorro para a pandemia. Parte desse dinheiro, como se sabe, foi desviado, e a outra parte desse poder foi usado para maltratar a população, impor medidas tirânicas, fingindo que estavam defendendo a segurança sanitária e as vidas. Isso tudo já está, em boa parte, exposto. Estamos aguardando as punições. A gente sabe que a investigação de desvio já tem algumas feitas, outras em curso. A gente tem que agora partir para a investigação das responsabilidades desses que quebraram cadeias de produção, com falsas medidas de segurança sanitária, trancando, soldando lojas, etc., e sempre com aquela postura demagógica, política, né, jogando tudo na figura do presidente da República. E agora a gente vê, no momento de mais um degrau de calamidade, de tragédia, né? A guerra sobre a pandemia, ou seja, a pressão inflacionária da pandemia acrescida ao problema do óleo no exterior. Nós vemos, então, subitamente, quando há, né, uma ação do Congresso em entendimento com o Poder Executivo para diminuir esta pressão sobre a população, vêm os governadores, né, gordos de verbas da União, de novo bater na porta do STF, seu velho parceiro, para atentar contra os interesses do país. E você, José Maria Trindade, hoje com a gente aqui mais uma vez no nosso estúdio em São Paulo. O que achou, Zé, dessa reação dos governadores? Boa noite. É uma reação mesmo, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Bom estar aqui mais uma vez aqui no Estúdio Central, hoje aqui com meu compadre Augusto Nunes também, muito prazeroso. Muito boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, muito boa noite a todos. Olha, é uma reação do Congresso Nacional que foi tardia. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, chegou a dizer, olha, foi um tapa na cara da população essa decisão da Petrobras. Não. Isso não é governo, não é a decisão de governo. A Petrobras segue uma linha realmente de mercado. O mercado exige, mas o governo não está parado. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem acompanhado, fez críticas, inclusive à decisão da Petrobras, mas não significa o controle burro, controle duro dos preços dos combustíveis, porque isso fica caro demais. Mas o que acontece é o seguinte, o mercado está aviltado. É um momento em que o mundo passa por uma turbulência, uma guerra, num momento pós-pandemia, em que os produtos estão em dificuldade, estão escassos. E principalmente o transporte dos produtos. Há uma dificuldade reconhecida no mundo inteiro de transporte. Então, é uma situação especial e por isso mesmo requer
também decisões especiais e uma ação especial do próprio governo. Eu acho que o Congresso Nacional demorou demais em tomar essa posição que vinha sendo cobrada pelo presidente Jair Bolsonaro há muito tempo. Agora, entendo que o Senado Federal foi além da conta ao definir aí esse fundo de controle de preços do óleo diesel, né? E com votos dos partidos governistas, mas foi além do que o Congresso deveria ir. Mas, olha, vale a pena tomar qualquer ação, porque, Vitor, tem aí posto de combustível, principalmente no norte do país, com preço em R$11 o litro de gasolina. Não pode deixar a situação tão solta assim, repito, num momento de crise e num momento de turbulência. Agora você, Ana Paula Henkel. Já viu que eu estou bem acompanhado hoje aqui, né, Ana? A casa tá cheia. Boa tarde, Ana. Olha, Vitor, o Zé vai para São Paulo, o Augusto vai para Brasília, o Fiuza aparece aí, mas ninguém vem aqui em Los Angeles me visitar. Então precisamos consertar isso, não está certo não. Boa noite, Vitor, boa noite, Fiuza, boa noite, Zé, querido mestre Augusto Nunes, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, o Fiuza tocou num ponto, né? Exatamente os governadores aí que quebraram as cadeias econômicas durante a pandemia, tomaram as rédeas dentro da pandemia por uma ordem aí do Supremo Tribunal Federal e fizeram o que fizeram. Vimos aí, né, comércios fechados, escolas, igrejas, enfim, a vida trancada a 7 chaves, e agora o governo federal precisa tentar ajudar de alguma forma, principalmente numa crise energética global que nós estamos vivendo com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, Vitor, eu sou contra intervenções nesse sentido. Eu acho que o mercado livre, a competição livre, ela tem que ditar os caminhos econômicos nesse sentido. É por isso que nós precisamos continuar falando sobre a privatização da Petrobras, sobre as opções do consumidor, o que o consumidor pode escolher, né? Há tempos, né, alguns anos, houve tanta histeria quando começamos a falar da privatização aí, no setor telefônico, né, uma confusão, não pode, tem que deixar tudo na mão do Estado, e, no entanto, olha como o consumidor lá no final foi beneficiado. Essa crise energética, obviamente, né, dentro do contexto aí que a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e estamos dentro desse contexto geopolítico com os dois países, Rússia e Ucrânia, Estados Unidos também agora estão sofrendo com essa crise. A diferença é que aqui nós não temos uma Petro USA, né, não tem o mercado, não tem o governo, seja ele federal ou seja ele estadual, ditando aí o preço ou tentando passar legislações que tentem controlar algum desajuste. No entanto, temos aí dezenas e dezenas de marcas que vendem o seu produto, sua gasolina, o seu diesel, e o consumidor pode escolher de dirigir um pouco mais para pagar um pouco menos. A competição aqui, ontem eu, por acaso, enchi o tanque do meu carro, gastei $120, mas a minha cunhada, numa distância de 5 quilômetros e praticamente o mesmo carro que o meu, ela gastou $147. Então, você vê que existe a possibilidade de você escolher o que você quer pagar, a marca que você quer colocar, se você quer vários tipos de gasolina também, diesel. Então, eu acho que é preciso que nós não tiremos do nosso radar a privatização da Petrobras, a abertura aí do mercado nesse setor energético no Brasil, para que o consumidor lá na ponta, ele sim seja o maior beneficiado com uma competição ampla, uma competição justa, honesta e boa para o consumidor entre várias marcas no Brasil. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu querido compadre, bem-vindo, Zé. A minha parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, boa noite a você que nos acompanha. Guilherme disse muito bem, quer dizer, é uma frente oposicionista que está se manifestando agora, formada por esses partidos
né, que é por esses governadores, aliás, que só gostam de ver atribuições usurpadas quando são eles os beneficiários, né, eles estão se unindo ao Supremo Tribunal Federal, que hoje age como um partido de oposição ao governo. A solução está aí, tá, né, no que disse a Ana Paula Henkel. Tem que privatizar a Petrobras. Privatizar, quer dizer, eu me divirto, né, para não chorar quando eu leio gente falando o petróleo é nosso, né, evocando aquela antiga palavra de ordem. Nunca foi. Nunca foi. É uma empresa que faz o que quer, o governo não pode interferir, nem deve, na política de preços, e não tem concorrente. Então, nada de braçada. Faz o que quer e quando esse produto chega ali na ponta, no posto de gasolina, ocorre o que está ocorrendo. Você não tem concorrentes reais, você faz o que quer com o preço. Então, tem de privatizar a Petrobras. Para com essa história de petróleo é nosso, é uma bobagem. Tá? É uma coisa nacionalistoide aí que nunca foi verdadeiro. Como diziam tantos jornalistas ali honestos, o petróleo é nosso, mas o dinheiro é deles. O talão de cheque é deles. Para com isso, só a concorrência vai resolver. O presidente Bolsonaro faz o que pode, ele vai anunciar ainda hoje uma medida, aí tentando melhorar, né, o preço do diesel, ainda não sei exatamente do que se trata. Mas o governo não pode resolver esse tipo de problema porque as leis do mercado prevalecem. Tá? É por oferta, procura, ninguém revoga esse tipo de lei. E também porque os governadores são gananciosos. Quando alguém tenta tirar uma parte do que eles arrecadam com o imposto, aí eles se unem. Eles já não estão unidos nem na pandemia mais, né? Um libera, permite que a máscara seja dispensada em ambientes fechados, outro não. Ou o contrário. Então está uma tremenda confusão. E, aliás, eu vou lembrar, vou dar um exemplo que é que resulta disso aí. Ontem eu vi passar ali pela Avenida São Luís, aqui em São Paulo, do centro, um bloco de carnaval, já todos aglomerados, ali seguindo a lei, porque você pode dispensar a máscara em ambientes abertos. Então eles estavam ali aglomerados, abraçados, tudo legalmente. E continua proibido, né, alguém circular sem máscara em ambiente fechado. Então eu queria saber se o vírus continua ou não transmissível aqui em São Paulo. Gostaria que o governador explicasse. Eu não estou entendendo.